versículos 1 a 9. Amém? O texto da palavra de Deus diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparam-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra e pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que ela seja agora a nossa instrução, a nossa direção, nosso conforto, a nossa esperança, o nosso incentivo. Enfim, Pai, que ela seja tudo que ela é, palavra do Senhor, para as nossas vidas nesta manhã. Oramos assim, te pedimos e te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi esse texto para nossa reflexão nesta manhã por diversos fatores. Já vou começar bebendo água já, que eu já fico mais suave. Esse texto, até o dia de hoje, tem sido talvez o texto mais marcante da minha vida. Em momentos muito singulares da minha caminhada, especialmente a minha caminhada de fé e de ministério, Deus traz esse texto de volta à nossa memória e nos lembra que Ele tem cuidado de nós e tem direcionado a nossa vida. E tem nos trazido, portanto, alguns conselhos dessa palavra, como ter coragem, como não se desprender do livro da lei, como seguir adiante, ter disposição e crer que Deus caminha conosco. Eu estou só trazendo essa introdução, depois eu vou trazer uma aplicação para a igreja, não apenas para mim, né, porque esse é o objetivo da mensagem nesta manhã. Mas, por conta do contexto em que nós estamos nesta manhã, hoje é o último domingo, ou último culto, que nós participamos aqui oficialmente como pastor dessa igreja ou como família pastoral. O que não quer dizer que a gente não esteja aqui outras vezes, né? Mesmo porque a gente vai continuar aqui perto. Mas de forma oficial, como pastor da igreja, é o último domingo. Terça-feira eu passo por uma cirurgia,
fico uns dias de licença, e depois que expira a licença, começam as minhas férias. Desculpa aí. Né? E aí a gente segue em frente durante esse período até o final do ano. E aí nós já iniciamos uma nova jornada lá na IPI de Vila Moinho Velho. Quando eu subi aqui, ainda há pouco, eu fiquei assim pensando, né, o que eu vou falar agora? A gente sempre, quando sobe para pregar, a gente tem um gelo na barriga, né? Dá um frio na barriga, uma preocupação. Hoje está um pouco mais intenso, né? Pelo contexto todo aqui. Eu me lembrei de uma anedota que nós sempre contamos nos presbitérios. O caos é verdadeiro, viu, irmãos? Agora, o santo do caos, eu não vou poder contar, mesmo porque a gente nem sabe exatamente quem foi, né? Porque a história, quando ela é muito saborosa, todo mundo fala que viu, todo mundo fala que teve. É igual o gol do Pelé aqui na Rojavari, né? Se a gente for juntar todos os velhinhos que estavam lá assistindo o jogo do Santos e Juventus quando o Pelé fez aquele gol maravilhoso, ia precisar de um Maracanã, né, para colocar todas as pessoas. Mas a anedota é mais ou menos assim. Diz que tinha um pastor que ele tinha o sonho de ser presidente do presbitério. Hoje todo mundo corre, né, pastor Rafael? Ninguém quer ser. Né, mas antigamente tinha aquela coisa do status, né, de ser presidente do presbitério e tal, e ele sempre quis ser, mas ninguém votava nele. E toda vez que tinha eleição, ele falava, eu quero ser. E ele quase não era votado. Teve um ano lá que, por alguma razão, ele acabou sendo escolhido. E vocês sabem que, após a eleição, você tem a abertura da reunião do presbitério, ainda é a diretoria antiga que faz o culto de abertura, que dá todas as instruções. Quando a diretoria nova é eleita, ela toma posse. E aí, então, o presidente eleito ele passa a ser o moderador da reunião. Então, segue-se os trabalhos dali por diante com o novo presidente. E ele foi eleito e ficou muito feliz. E chegou lá na frente. E aí tem toda aquela liturgia do cargo, né? Chama lá o pastor mais antigo para orar, para agradecer e tudo mais. Ou um presbítero antigo. E aí, então, depois assume a nova diretoria e dá-se continuidade aos trabalhos. E depois que ele recebeu a oração, ele sentou, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou toda aquela pilha de documentos, pegou o microfone e falou assim, irmãos, o que eu faço agora? Ele não sabia o que fazia, né? Ele quis tanto ser presidente do presbitério, mas agora é hora de trabalhar. E aí, o que eu faço? Irmãos, guardadas as devidas proporções, eu cheguei aqui agora com meus papéis aqui, com meu esboço, olhei para os irmãos e falei, e agora, o que eu faço? O que eu tenho que falar agora? Para não correr nenhum risco, a gente fala da palavra de Deus. Né? É a mensagem mais segura que a gente pode ter aqui nessa manhã. Irmãos, quando eu disse que esse texto, ele é o texto da minha vida, é porque em momentos de transição, ele sempre nos deu segurança para que a gente pudesse seguir adiante. E, na verdade, esse é um momento de transição para a gente. Nós estamos finalizando uma jornada, uma etapa da nossa vida e começando uma nova etapa. Não é a primeira vez que a gente passa por isso. Acredito que não vai ser a última também. Né? Quem foi chamado para esse ministério pastoral e vive nessa seara tem que estar aí se ajustando e se adaptando a essas contingências. Isso não é necessariamente ruim. Na verdade, nós já tivemos aí experiências maravilhosas por conta dessa característica do ministério. Uma das experiências maravilhosas é poder ter passado 4 anos aqui com os irmãos e com as irmãs. É um presente que Deus nos deu e que só foi possível a gente vivenciar justamente por causa dessas transições. Mas eu penso, irmãos e irmãs, que essa característica do ministério, ela não é apenas do ministério. Cada um de nós passamos por momentos de transição, momentos de mudança, momentos de novos desafios, que nós temos que lidar com toda essa realidade. Então,
Hoje, especificamente falando, nós estamos falando da nossa experiência. Mas eu e você passamos por isso quando a gente vai passar da vida de solteiro para a vida de casado, da vida de casal sem filhos para casal com filhos, da vida de estudante para aquele que se inicia no mercado de trabalho, da vida de mudança de um bairro para outro, da vida de casado para viúva, da vida de filho com pais para filho sem pais. Enfim, há tantas situações, tantas nuances que a gente passa ao longo da vida, né, de você estar numa empresa e ser promovido para um outro cargo, de você ser empregado e de repente ser desempregado. Enfim, são muitas situações que a gente passa e que a gente precisa naturalmente ir se ajustando, mudando a configuração daquilo que você está vivendo para uma nova jornada, que pode ser mais difícil, que pode ser mais fácil, que pode ser mais desafiadora, mais empolgante, que pode ser mais penosa, mais dolorosa, mas tudo isso passa. Agora, uma nova jornada, uma nova transição, ela pode ser muito boa ou muito ruim, dependendo da maneira como a gente encara. E dependendo de quem nós ouvimos e com quem nós estamos andando e quem é que está sustentando a nossa vida nessa nova jornada. E aí então, mais uma vez nós voltamos ao texto da palavra de Deus que nós lemos em Josué, capítulo 1. Por quê? Porque, na verdade, irmãos e irmãs, Josué, quando ele passa por essa experiência, ele está vivendo um misto de tudo isso que nós estamos falando aqui. Josué está passando por um momento agudo de transição e um momento determinante na vida do povo de Israel. Que tipo de transição Josué está vivendo? Ele está vivendo uma transição de liderança. Por quê? Moisés, que foi o grande libertador do povo de Israel e que passou ali 40 anos. Veja que a vida de Moisés ela é dividida em 3 fases de 40 anos, né? Não é sobre Moisés que nós vamos falar, mas só para lembrar. Moisés ele vive 40 anos como príncipe do Egito. Depois ele passa outros 40 anos como fugitivo, vivendo ali, formando uma nova família e se escondendo. E depois ele recebe o chamado de Deus e ele tem que voltar. E aí ele passa 40 anos como libertador do povo de Deus, vivendo no deserto e liderando esse povo. E Josué, aí vamos lembrar um pouco mais do que acontece na história bíblica, quando Moisés manda os espias para olhar a terra prometida e falar o que é que tem, vamos delinear as nossas estratégias para chegar na terra prometida, ele manda quantos espias? Manda 12 espias. Os melhores. Os líderes das famílias. Gente boa, gente preparada, gente inteligente, gente corajosa. Os melhores. Quando eles voltam, Josué e Caleb são os únicos que dizem, olha, a terra é boa, ela é perigosa, mas dá para a gente chegar. Os outros 10 dizem, nós vamos morrer se a gente for para lá. Essa terra, ela mana leite e mel, ela tem cachos de uva gigantes, ela é fabulosa, mas o povo lá é gigante também. E nós não vamos dar conta de entrar nessa terra. Quando isso acontece, Deus trata com o povo e diz, tudo bem, essa geração não entra mais. Vocês vão andar 40 anos no deserto. Eu não vou desamparar vocês, mas só a molecada nova, que depois de 40 anos já não é mais molecada nova, né? É que vai entrar no deserto, ou melhor, que vai passar o deserto e entrar na terra prometida. E Josué, então, é escolhido por Deus para liderar essa turma, para liderar essa nova geração, ou a geração antiga e a geração que vai nascer no deserto, para chegar na terra prometida. Então há uma transição de liderança. Moisés está morto, Josué é o novo líder. Há uma transição de local e condições de vida. Até então,
tudo o que a grande parte daquele povo conhecia era o deserto. E agora eles vão para uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. E há uma transição de responsabilidades. Por quê? Porque não apenas Josué, mas todo aquele povo precisaria ser corajoso, determinado, porque a terra prometida estava lá, mas ia ter que ser conquistada. Ia vir nada de mão beijada, as coisas não iriam acontecer como um passe de mágica ou como uma voz de Deus dizendo, olha, vai lá e está tudo certo, fica tranquilo, vocês não vão ter nenhum estresse. Vai tudo de mão beijada para vocês. Não! Eles iam ter que cumprir o papel ao qual Deus haveria determinado para eles. Irmãos, todas essas transições, elas são, por vezes, difíceis, por vezes confusas, mas elas são necessárias. Na verdade, a vida com Cristo, ela exige já uma mudança radical. Quando nós vemos, por exemplo, lá em João 3, dos versículos 1 a 7, em que Jesus é indagado, o que é necessário para entrar no reino de Deus, Jesus diz, olha, é necessário que a gente nasça de novo. É necessário que a gente se torne nova criatura. Então isso, na verdade, é a maior transição da vida que a gente pode ter, que é a vida com Cristo. E aí então a gente passa por uma nova jornada. Uma nova e grande jornada. Portanto, meus irmãos e irmãs, o que é andar com Deus em tempos de transição? Como é que Deus trata conosco em momentos como esse? Como é que o texto da palavra de Deus nos orienta, nos instrui para que nós caminhemos nessa transição? Primeiramente, Deus nos chama para que a gente tenha disposição e coragem para enfrentar todas essas mudanças. É interessante porque Deus chega para Josué e diz assim, olha, eu quero que você se disponha. Passa o Rio Jordão, você e todo esse povo. Tenha disposição e vá adiante com todo esse povo para que vocês cheguem até a terra prometida. E aí, então, Deus diz assim, fiquem tranquilos, porque todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu vou dar para você esse lugar, esse local. Por que é necessário ter disposição e coragem, irmãos e irmãs, para que isso venha a acontecer? Porque, afinal de contas, Deus não está prometendo que todo lugar que Ele pisar a planta dos seus pés vai ser dado? É promessa de Deus. Deus não mente. A promessa de Deus, quando Ele dá, é promessa verdadeira. Mas então, por que disposição? Por que a gente precisa estar disposto a seguir adiante? Por algumas razões, eu vou citar duas aqui. Primeiro, porque sempre quando a gente passa muito tempo numa condição, a gente tem uma tendência natural a ficar preso à vida antiga. Sem que a gente tenha disposição, a gente começa a ter uma resistência a abandonar a vida que a gente está vivendo, ou a vida passada, a vida anterior. E isso aconteceu nos tempos de Moisés. Lembre-se que o povo chorava e clamava a Deus porque eles estavam como escravos no Egito. Para quem conhece bem a história do Antigo Testamento, vocês sabem que nosso psicólogo aqui que deu a palestra anteriormente, ele citou a organização do povo do Egito e como José do Egito, ele foi sagaz, inteligente, e aí ele preparou o povo do Egito para viver durante 7 anos. Ele usou uma expressão que eu não vou conseguir aqui repetir, sobre se organizar de 7 em 7 anos. Eu nunca tinha ouvido aquela expressão, mas tudo bem. De 7 em 7 anos. 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Eu estava tentando lembrar a expressão aqui, não vou lembrar. Mas José foi um grande líder. Só que chegou um tempo, e a Bíblia diz assim, que o povo não lembrava mais da memória de José. E aí os descendentes de José viraram escravos. E o povo passou 400 anos reclamando, olha, nós somos escravos, nós somos o povo de Deus, mas a gente queria a libertação. E um dia Deus levanta o libertador, que é Moisés. E Deus faz milagres. E arranca o povo da terra prometida e dá uma grande lição para o faraó.
Mas é só o povo passar de uma situação para outra e começar a enfrentar um contexto novo, diferente, difícil, e o povo começa a ter saudade do Egito. E começa a se lembrar da história do Egito, e aí eles começam a dizer, está lá em Números, capítulo 11, versículo 5, lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Ou seja, o Egito era ruim, mas nem tanto. Aquele tempo era sofrido, mas pelo menos a gente comia peixe de graça. A gente era oprimido, mas pelo menos a gente sabia que a gente tinha hora para levantar e hora para dormir. Irmãos, essa é uma tendência natural nossa. Não à toa a gente tem aquela memória nostálgica, né? Aquele tempo que era bom. Aquele tempo as coisas funcionavam. Né? Como se as coisas não melhorassem nunca na nossa vida. Porque a nossa tendência natural é se acomodar. A nossa tendência natural é se apegar com unhas e dentes à zona de conforto. Mesmo que a zona de conforto não seja tão confortável assim. Porque a gente tem medo do novo. A nossa tendência é se amedrontar com o desconhecido. Então por isso Deus dizia, tenha disposição. Tenha coragem para seguir adiante. E aí então a gente fala das mudanças de uma nova vida. Por quê? Porque apesar de ser promessa de Deus, aquela terra era habitada. E ela deveria ser conquistada e conquistada com luta. Quando você começa a ler o livro de Josué, você vai ver os conflitos que o povo de Israel vai ter com aqueles povos. Né? Me permitam, irmãos, fazer a propaganda, como eu sempre faço aqui, da escola bíblica. Né? O psicólogo estava falando, por exemplo, dos conflitos que nós estamos vendo no mundo de hoje, né? De imigração, de mudança de terra. Ninguém quer ceder o seu espaço conquistado com gente nova que vai chegando. Não é tão simples assim. Isso era o contexto em que o povo de Deus estava vivendo. Então, sem disposição e sem coragem para enfrentar todas essas mudanças, a vida e a situação daquele povo ia ficar indefinida. Eles iam ficar com um pé aqui e outro lá. Eles iam mudar de terra, mas a mente deles ia continuar na terra anterior. E aí, vocês imaginam a situação. Josué ia ter que liderar 3 tipos de gente. Um tipo de gente que estava louca para chegar na terra prometida. Um tipo de gente que estava ali na terra prometida, mas ainda tinha vivido no Egito, mesmo que até os 20 anos de idade só. E um outro povo que nasceu no deserto, que não conheceu o Egito, que estava na terra prometida e que só conhecia o deserto. Como é que faz? Então, irmãos e irmãs, Deus nos chama para enfrentar a nossa vida com coragem, com disposição para mudanças. E aí é necessário que a gente confie em Deus, que a gente tenha uma boa dose de fé, de esperança, porque se nós não formos sensíveis à voz de Deus para que Ele nos direcione, alguém vai direcionar a nossa vida por nós. Ou a gente caminha e segue em frente, ou alguém nos empurra. Seja caminhando ou empurrado, eu quero que seja sempre Deus. Às vezes é necessário que Deus nos dê esse empurrão. Mas não importa. É necessário que a gente ouça a voz de Deus e tenha disposição. Amém? Um segundo aspecto da palavra de Deus é que é importante que nós nos mantenhamos fiéis a Deus em tempos de transição. Uma vez que a gente enfrenta uma situação nova, inevitavelmente nós vamos ter que nos adaptar a todas as coisas novas que a gente vai conhecer aí nesse novo momento. Se, por exemplo, a gente muda de cidade, muda de região, muda de bairro, vizinhança, nós vamos encarar tudo aquilo que é novo naquele local. O clima é novo, o ritmo de vida é novo, os valores são diferentes, a forma de se expressar é diferente. Eu acho engraçado quando a gente começa a conversar em família, em casa, porque se você começar a observar
os sotaques e as expressões que a gente usa é uma miscelânea. Eu fui criado a maior parte da minha vida no interior do estado de São Paulo, né? Então, até hoje eu não consegui falar interior. Porque o R, a porta, está muito forte aqui, né? É muito forte. Mas, por exemplo, eu uso algumas expressões que eu aprendi em Minas Gerais. Então, o belezinha eu acho tão bonitinho, que até hoje eu falo, né? Eu vejo uma criança pequenininha assim, eu falo, que belezinha. Porque era típico de lá, a gente acabou incorporando isso, né? Ai, que belezinha. Mas aí eu vejo meu filho dando testemunho aqui, ele falou assim, foi top o acampamento. Isso quando ele não chega e fala assim, velho, tio, como é que é isso? É um paulistaninho, né? Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que quando nós enfrentamos novas situações, quando a gente passa por uma nova jornada, há elementos, situações que acabam fazendo parte da nossa rotina, fazendo parte da nossa vida. A gente absorve isso como parte integrante do nosso ser. Isso é inerente à condição do ser humano e isso é bom, né? Isso ajuda a gente a se adaptar. Vocês imaginem o que é a gente vir para São Paulo e continuar achando que Prudente é o melhor lugar do mundo para viver. Que vida triste, né? Seria essa. Embora eu ache que Prudente é uma cidade muito boa para viver, sim. Como São Paulo é. São Paulo é maravilhoso. Apesar dos inúmeros problemas que a gente tem. Então, isso faz parte da nossa caminhada. Agora, como isso vai ser equilibrado com o propósito de Deus? Aí, então, entra o conselho de Deus para a vida daqueles que estão caminhando. Ele diz assim, no versículo 7, seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo, segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, havia uma ordem clara, independentemente do que eles experimentassem na nova terra, a respeito de continuar fiéis às leis de Deus. Olha, vocês viveram no Egito seguindo quem? Deus. Cultivando a palavra de Deus. Aprendendo toda uma liturgia a respeito de Deus. Aprendendo todo um culto que vocês devem prestar a Deus. Né? Criando todo um conjunto de elementos litúrgicos que ajudam vocês a se lembrar da lei. E agora vocês vão para a Terra Prometida, e o que vai acontecer? Vocês vão encontrar pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a lei, que têm uma forma diferente de celebrar sua religiosidade, que adoram a deuses estranhos, e que inclusive têm um estilo de vida que talvez seja até mais atraente para os jovens de vocês do que o nosso estilo de vida. E os jovens de vocês, não se enganem, eles vão querer viver igual esse povo. Então, para que eles não se percam e para que vocês não se percam, não se esqueçam da palavra de Deus. Não se esqueçam da lei que o Senhor os ensinou e dela não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, cada momento novo da nossa vida, ele vai ser vivido com alegria, com bênção, com coragem, com disposição, quando nós não nos esquecemos quem é o nosso Senhor. Nosso Senhor é Jesus Cristo. A palavra que nos instrui, a direção segura das nossas vidas é a palavra de Deus. Não há nenhum mal em você mudar um pouco a sua linguagem. Não há grandes problemas ou grandes tragédias em você mudar o seu estilo de vida, em conhecer gente diferente, em aprender até mesmo com quem não conhece a Deus como você conhece. O Criador de todas as coisas é Deus. A ética cristã, a ética do bem de Deus, ela está imbuída na sociedade. Mesmo com aqueles que talvez não entendam ou não conheçam a Deus como você conhece. Então, você não vai ser tremendamente prejudicado por isso. Não é problema nenhum. O problema é quando nós deixamos
de reconhecer a palavra de Deus e nos desviamos ou da esquerda ou para a direita. Deus não quer isso. Então, quando nós temos a segurança da palavra de Deus, nós podemos seguir adiante. Se nós temos uma base sólida na palavra de Deus, então todo o contexto novo, ele pode ser desafiador, mas ele é vencido. Ele pode ser difícil, mas com o passar do tempo ele se torna abençoado. E aí então, todo lugar que você coloca a planta dos seus pés, Deus te dá. Porque não é que você vai ser o dono de tudo e você vai ser super próspero, rico e vai ganhar todo aquele terreno para você. Não é isso. Significa que aquele lugar vai ser o seu lugar também. Que aquela casa vai ser a sua casa. Que aquele lar também vai ser o seu lar. Quando nós saímos lá de Prudente, há 4 anos atrás, nós tivemos que atravessar o nosso Rio Jordão. E nós tivemos que ir para uma terra estranha, uma terra já habitada. Estranha não é esquisita, viu, irmãos? É só estranha para a gente, é desconhecida. Antes que alguém entenda diferente, né? De estranho aqui já basta eu, né? Outra coisa que o psicólogo falou aqui, né? Ele falou assim, que o pastor, ele deve ser uma pessoa normal igual a todo mundo, né? Você conhece algum pastor normal igual a todo mundo? Como é que o cara vai ser normal e ser pastor ao mesmo tempo, né? Não cabe na mesma frase, né? Mas isso é uma outra história. Irmãos, nós atravessamos o nosso Rio Jordão, nós viemos para uma terra desconhecida, difícil por muitas vezes, mas prometida por Deus, abençoada por Deus. E Deus nos ajudou. E a gente, hoje, consegue enxergar todo esse contexto aqui como nosso lar, como a nossa casa. Alguns falando belezinha, outros falando porta, alguns falando mano, velho, top. Mas é assim que Deus faz conosco. E é assim que Deus faz com a nossa vida quando a gente casa, quando a gente tem filhos, quando a gente muda de trabalho, quando a gente muda de cidade. Deus vai ajustando as coisas. Vocês já repararam que um casal, depois de um certo tempo vivendo junto, ele começa a ficar parecido? Até fisicamente. A gente começa a copiar trejeitos uns dos outros, começa a repetir gestos, repetir expressões, porque é o convívio, né? E o que falar então dos nossos filhos? Meu filho agora há pouco estava dando exemplo aqui, eu falei assim, é o pai dele. Se amarrar o braço fica mudo, né? Ele começou a falar e começou a fazer assim, eu falei assim, meu Deus do céu, de onde saiu isso? Não é? Então, a palavra de Deus, irmãos, é que nos dá segurança. Porque as outras coisas a gente vai absorver mesmo. Isso não é um problema. Desde que a linha mestra da nossa vida seja conduzida pela palavra de Deus. Amém? Por fim, ainda há necessidade de não apenas conhecer, mas cultivar a palavra de Deus. Já estou encerrando, tá, irmãos? Quando Josué ouve todos esses conselhos da palavra de Deus, ele diz assim, Deus falando para Josué, não cesse de falar dessa palavra, dia e noite. Ou seja, é necessário que a gente tenha disposição e coragem para seguir em frente, é necessário que a gente conheça a palavra de Deus e não se desvie dela, mas é necessário também que a gente fale da palavra de Deus, que a gente medite nela, que a gente faça isso diuturnamente. Por quê? Porque é necessário que a gente finque raízes, para que a gente reforce a nossa fé e para que as pessoas conheçam a fé que nós professamos e que determina os nossos valores e a nossa vida. Se Josué não fosse firme e corajoso na palavra de Deus, ele não ia inspirar aquele povo a seguir firme. Vocês se lembram que Josué, se eu não me engano, lá no capítulo 24, ele vai ter que fazer uma pública profissão de fé para todo aquele povo, já quando ele era velho. Quando o povo começou a entrar numa crise e muitos queriam seguir a Baal, ele chega para o povo, reúne e diz assim, olha, se vocês quiserem escolher quem vocês vão servir hoje, vocês escolham. Vocês são livres. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.
nós não vamos abrir mão da fé no Deus que nos libertou, do Deus que nos sustentou, do Deus que nos trouxe aqui e nos deu essa terra. Portanto, meus irmãos e irmãs, qual o melhor conselho para nós do que continuar professando a fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Para onde quer que Deus nos leve. A nossa fé é no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa fé não é negociável. Deus te faz solteiro e te faz casado. A sua fé deve ser no Senhor Jesus Cristo. Ela que deve ser professada. Deus te faz homem e mulher sem filhos ou com filhos. Essa fé deve ser professada. Deus te faz empregado e desempregado, dono de negócio ou sem negócio. Deus te faz estudante e te faz um profissional. Não importa. Quando nós professamos a nossa fé em Cristo, nós inspiramos outras pessoas. Nós influenciamos o nosso contexto. Nós fazemos com que a presença de Deus, através do nosso testemunho e da nossa proclamação, se faça ali naquele lugar. Às vezes a gente subestima isso, irmãos. Quando Deus nos chama para ser corajosos, é para que a gente também faça isso. Nós estamos vivendo um mundo tão secularizado, mas tão secularizado, que parece que falar de Jesus ou expressar uma fé firme em Jesus Cristo se tornou uma coisa pequena, secundária. Ou política, que é pior ainda nos dias de hoje. A nossa fé é a nossa fé e pronto. Eu e você fomos alcançados por Cristo, porque alguém teve a coragem, a ousadia, a convicção de professar sua fé em Cristo. E eu e você fomos influenciados por essa pessoa. Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém do seu trabalho, alguém que você talvez até nem conhecesse, mas não importa. Deus vai nos levar para um momento novo. Hoje, para nós, para minha família, esse é um momento novo. É um momento de transição. Nós encerramos uma jornada aqui de 4 anos. 4 anos muito felizes, muito abençoados. Eu pensei em tanta coisa que eu podia falar aqui nessa manhã. Poderia falar da cura que Deus promoveu na nossa vida durante esse tempo. Fica para uma outra oportunidade, para um outro momento. Eu poderia falar dos desafios, foram muitos também. Fica para um outro momento. Como eu disse, haverá outras oportunidades em outros momentos. Mas o cerne da palavra de Deus, o conselho para a reflexão na palavra de Deus hoje é esse. Que não somos apenas nós, todos nós, não é apenas a minha família, não sou apenas eu, mas todos nós passamos por momentos de transição, por momentos de luta, por momentos de mudança. E amanhã você vai passar de novo, em alguma etapa da sua vida. Seja familiar, profissional, pessoal. E aí esse conselho continua sendo válido. Tenha coragem. Se você entende que é Deus que governa a sua vida, Deus não vai te desamparar. Tenha coragem e disposição para seguir em frente. Porque Deus vai dar tudo aquilo que você colocar à planta dos seus pés. Vai te dar condições, vai te dar amigos, vai te dar suporte, vai te dar recursos, vai te dar estrutura. Continue seguindo firme na palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque a palavra de Deus é a instrução segura para a sua vida. E não cesse de falar da sua fé. Não deixe de testemunhar Jesus Cristo na sua vida. Não tenha vergonha. Lembre-se da palavra do apóstolo Paulo. Porque eu não me envergonho de falar do poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque ele é poder de Deus. Quando nós fazemos isso, nós seguimos em frente. Nós somos abençoados. E Deus dá uma bela maciada, para usar uma expressão bem do interior. Ele vai dar uma maciada nos desafios
nas lutas e nas dificuldades que você vai ter no novo contexto. Porque, na verdade, irmãos, nós estamos falando aqui das dificuldades e das lutas porque elas fazem parte da vida. A nossa vida ela não é fácil. Mas, por outro lado, é uma vida tremendamente abençoada. E se a gente aprender a ser grato em Deus, nós vamos ver muito mais bênçãos, presentes, privilégios, do que qualquer outra luta. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve adiante e que cada momento novo, jornada nova, seja um lugar de bênçãos, de grandes cachos de uva, de leite e mel que Deus nos dá. Deus te abençoe em nome de Jesus.